Esse excesso de pele que se encontra junto com essa quantidade de estrias, vejam que interfere muito no formato do abdômen dessa paciente. Então, não só de frente, mas como de perfil, aquele excesso de pele. Então, isso aqui, quais são as queixas geralmente, né, da paciente que possui essa situação? Geralmente ela fala aqui pra gente: doutor, eu queria muito usar uma determinada roupa, porém, quando eu coloco a minha calça, quando eu coloco um vestido, isso tudo fica marcando, eu não me sinto à vontade. Então, se essa for a sua situação também, a cirurgia que corrige isso é a abdominoplastia, que eu vou falar também aqui um pouquinho sobre ela. Olá, sou o Dr. Thiago Ikeda, cirurgião plástico. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Neste canal eu quero apresentar para vocês vários vídeos a respeito de qualquer cirurgia plástica, tirando dúvidas. Eu sou professor universitário e também tenho a minha especialidade registrada junto ao CRE. E como professor universitário, eu gosto muito, na minha consulta, de mostrar para os pacientes, né, como é que nós resolvemos algumas coisas, tirar as dúvidas mais frequentes e mostrando cada detalhe que pode influenciar na cirurgia. Então, hoje eu quero apresentar para vocês um resultado que me agradou demais. Óbvio, não só a mim, mas a paciente também está super feliz, super satisfeita. É um caso de uma paciente jovem, de seus 30 e poucos anos, porém que ela tinha muito peso e foi submetida a uma cirurgia bariátrica, ou seja, uma cirurgia de redução de estômago. Esses pacientes que estão muito acima do peso, é muito comum, né, o volume do abdômen estar muito projetado, ter diástase dos retos abdominais e aquele excesso de pele com muitas estrias na pele. E após a cirurgia, com essa perda excessiva e rápida de peso, toda aquela pele então acaba sobrando, né? Acaba desabando. E é uma pele geralmente que não tem muita boa qualidade. É uma pele muito flácida, inelástica e com muitas estrias, conforme vocês podem observar aqui na foto de pré-operatório. Então aqui nós temos o quê? Um quadro clássico de um abdômen com um certo avental. E o que seria isso? Essa pele em excesso, sobrando e caindo por sobre aqui a região da pelve, tá? Então vejam esse excesso de pele que se encontra tanto abaixo do umbigo quanto acima do umbigo. E como que eu sei que existe flacidez acima do umbigo? É o famoso umbigo triste. Ah, doutor, então se eu tiver um umbigo mais ou menos triste, significa que eu tenho flacidez acima do umbigo? Exatamente, porque o umbigo, como ele é preso na parede abdominal, tudo que está acima dele, que está em excesso, acaba rolando por cima dele e o umbigo então fica com esse sinal de tristeza, mas que a cirurgia devolve a alegria não só para o abdômen, mas também para o paciente. Então, além disso, vejam a quantidade excessiva de estrias. Então, o que a estria está me falando? Está me falando que essa pele ela não é elástica mais. O que significa elasticidade? Propriedade que um tecido, um objeto tem de ser esticado e assim que cessar as forças, ela volta ao seu estado natural. Então, o que foi esticado e não volta mais. E qual a consequência disso? Excesso de pele. Esse excesso de pele que se encontra junto com essa quantidade de estrias, vejam que interfere muito no formato do abdômen dessa paciente. Então, não só de frente, mas como de perfil, aquele excesso de pele. Então, isso aqui, quais são as queixas geralmente, né, da paciente que possui essa situação? Geralmente ela fala aqui pra gente: doutor, eu queria muito usar uma determinada roupa, porém, quando eu coloco a minha calça, quando eu coloco um vestido, isso tudo fica marcando, eu não me sinto à vontade. Então, se essa for a sua situação também, a cirurgia que corrige isso é a abdominoplastia, que eu vou falar também aqui um pouquinho sobre ela. Outra situação que a paciente também não gosta, que deixa ela muito constrangida, imagina, querer ir para uma praia, usar um biquíni, às vezes impede, né, a paciente de fazer essa simples atividade. Outra coisa, por conta desse excesso de pele que cai sobre a pele que está logo embaixo,
também é muita causa de assadura, pode machucar a pele e tudo mais. Então, é uma condição que a qualidade de vida do paciente fica bastante prejudicada e que nós, cirurgiões plásticos, temos então a oportunidade de devolver a qualidade de vida dessas pacientes. Então, além disso, da pele em excesso, das estrias e também da flacidez acima e abaixo do umbigo, vejam que o umbigo dessa paciente também, a paciente nem consegue enxergar mais, não consegue nem saber como que é esse umbigo. Então, o que é uma preocupação muito comum nas cirurgias de abdominoplastia? Doutor, como é que vai ficar meu umbigo? Meu umbigo vai ficar bonito, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês esse resultado já tardio. Então, conforme vocês podem ver, sim, é a mesma paciente, tá? Olhem a transformação. Vejam que o formato do abdômen agora dela está completamente mudado. Está muito mais bonito do que era antes. Aquele excesso de pele não existe mais. Aquelas estrias, obviamente, as que se encontram abaixo do umbigo, elas saem na cirurgia. E as estrias que ficam acima do umbigo, elas acabam ficando lá para baixo. Então, nesse caso, as estrias que se encontravam acima do umbigo, elas vão estar nessa região, que no caso, como ela se encontra fazendo uso de uma peça íntima, vejam que a peça íntima consegue tampar, né? Consegue não mostrar tanto as estrias, quanto a cicatriz também resultante da abdominoplastia. E essa paciente também, além de ter perdido muito peso, ela também pratica bastante atividade física, então vocês podem às vezes observar que o abdômen dela também encontra-se de certa forma atlético. Então a musculatura dela também consegue estar bem evidenciada. Ah, doutor, então você fez lipoaspiração aqui também? Não fiz lipoaspiração, fiz somente, no caso dela, a abdominoplastia. Então nem sempre a lipoaspiração precisa estar junto da abdominoplastia para entregar bons resultados. Basta que você tenha uma camada fina de gordura subcutânea, que você já pode ter um resultado bastante natural e, obviamente, se você malhar, o seu abdômen também pode ficar bem atlético. Mas, novamente, quero chamar a atenção para vocês aqui do umbigo. Vejam a naturalidade desse resultado, a naturalidade desse umbigo. Então, a paciente, quando ela olhou o resultado dela, além dela ter ficado muito feliz, muito satisfeita com o resultado como um todo, a hora que ela olhou para o umbigo, ela falou: doutor, eu nem sabia como era meu umbigo mais, e você me devolveu isso, né? Esse prazer de ver um bom resultado. Imagine então como que o cirurgião plástico aqui ficou. Fiquei muito, muito feliz. Então, esse caso é de uma abdominoplastia pós-bariátrica, porém, esse resultado a gente também consegue entregar, obviamente, nas questões apenas de paciente com excesso de pele, seja também muito comum após uma gestação. É lógico que os resultados, eles não são reproduzíveis, então, esse caso a gente conseguiu entregar esse bom resultado para essa paciente e para outras depende muito de cada caso. Então, por isso, quando vocês vierem até a minha consulta, tragam dúvidas e eu vou mostrar para vocês quais são os resultados que a gente vai poder estar te entregando. Então, novamente, não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e caso esse resultado te agradou e você tenha alguma amiga que deseja fazer a cirurgia, encaminhe esse vídeo para ela poder ver os resultados que nós conseguimos estar entregando. E se você tiver alguma dúvida relacionada a alguma outra cirurgia, não deixe de colocar aqui nos comentários, que vai ser um prazer estar fazendo um vídeo a respeito disso. Nos vemos no próximo vídeo.